Fala, povo, aqui é o professor Ronaldo Bastos do blog Cidadanize. Já começa logo se inscrevendo no canal e dando like ou dislike nesse vídeo e comentando após você me escutar, obviamente, o que você acha desse vídeo. O que é que eu vim falar hoje para vocês? Eu vim falar dessa proposta do presidente Bolsonaro de um projeto de lei, né, um PL da GLO do campo, né, o movimento de garantia da lei e da ordem do campo. Ele diz que os proprietários rurais eles sofrem muito com manifestantes, invasões de terra, e ele está querendo dar mais respaldo ao uso das forças armadas para retirar esses manifestantes, esses invasores das propriedades rurais, excluindo, por exemplo, em alguma medida, a ilicitude dos das eventuais ações dessas forças armadas. Por exemplo, se as forças armadas ela mata um invasor de terra durante uma GLO, né, uma garantia da lei e da ordem, isso seria considerado legítima defesa ou teria um excludente de ilicitude. De forma não tanto técnica, para você que não é jurista saber, esse oficial das Forças Armadas, esse membro das Forças Armadas, ele não seria punido com isso, porque na prática ele não teria ocorrido o crime. De forma técnica, o fato seria típico, mas não seria antijurídico, não seria ilícito, né? Então, há vários organismos da sociedade civil, principalmente ligados ao movimento dos sem terra, né? Políticos de esquerda ligados aos movimentos sociais, passaram a ver com muita preocupação. Eu, inclusive, passo a ver com muita preocupação isso. Eu tenho uma visão talvez um pouco mais ampla, e eu sempre penso que o uso das Forças Armadas para fins de que não sejam defesa da pátria, para que fins que não seja defesa contra o inimigo externo, eu tendo a ver com muitos cuidados, por uma série de motivos. Primeiro, que é um uso inadequado das Forças Armadas, e inadequado em vários sentidos. As Forças Armadas não têm nem treinamento para realizar, por exemplo, segurança pública, nem armamento suficiente. O armamento das Forças Armadas é para caçar o inimigo, matar o inimigo, e não, tanto o armamento quanto o treinamento, e não para lidar com os próprios cidadãos do próprio país. Então, eu sempre vejo com uma certa desconfiança. A Constituição, de forma excepcional, ela autoriza esse uso excepcional das Forças Armadas. Se você for ler lá o artigo 142 da Constituição, a Constituição vai dizer que as Forças Armadas têm pelo menos três grandes funções. Tem a função da defesa da pátria, ou seja, contra um ataque de um inimigo externo. Tem a função de garantia dos poderes constitucionais, ou seja, o livre exercício dos poderes constitucionais. É por isso que naquele vídeo anterior que eu dei meu parecer sobre se existiria uma intervenção militar constitucional, eu disse que não, porque as Forças Armadas, uma das funções é garantir o livre exercício dos poderes constitucionais, e não garantir, dar respaldo para um presidente fechar um dos poderes constitucionais. E por fim, as Forças Armadas, ela tem por objetivo, por função, promover a garantia da lei e da ordem, né? E o que é isso, a garantia da lei e da ordem? É isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo aqui no Cidadanize, né? A garantia da lei e da ordem está previsto lá no final do artigo 142 da Constituição, está previsto no decreto 3.897, está previsto na lei complementar 97 de 99, né? O que é isso? Em termos um tanto simples, vocês têm que saber que a Constituição, ela atribui a segurança pública, ou seja, a incolumidade tanto de pessoas quanto do patrimônio público, há uma série de órgãos, né? E esses órgãos estão descritos lá no artigo 144 da Constituição. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis e militares dos estados e o Corpo de
de bombeiros militares. São esses órgãos do artigo 144 da Constituição. Mas o que é que a própria Constituição diz? A Constituição diz que se esses órgãos não derem conta do recado, se esses órgãos não tiverem a capacidade de cumprir com a sua missão constitucional, que é garantir a segurança pública, excepcionalmente, de forma temporária, de forma episódica e por prazo limitado, é possível a utilização das Forças Armadas, né? E é essa atuação das Forças Armadas, de forma episódica, de forma temporária, que garante, que constitui esse instituto da garantia da lei e da ordem. O que é que acontece? Segundo a Constituição, qualquer dos poderes da República, diante de uma desordem muito grande que prejudique a incolumidade dos bens públicos e também das pessoas, qualquer dos poderes da República pode ativar esse instituto, a garantia da lei e da ordem. A Lei Complementar 97, ela cria uma restrição que, do meu ponto de vista, é inconstitucional, mas na prática é isso que acontece, que apenas o presidente poderia convocar as Forças Armadas. Diz a Lei Complementar 97 que o presidente, em primeiro lugar, ele tem que reconhecer via mensagem presidencial, ou seja, em um documento formal, de que os órgãos de segurança pública não estão dando conta do recado. E é por isso que ele está convocando as Forças Armadas para promoverem a segurança pública em uma dada localidade. Não é possível a convocação das Forças Armadas para promover a segurança pública no Brasil inteiro. Não é possível. Essa convocação tem que ser episódica, ou seja, está tendo um movimento em determinado estado, em determinada parte do estado, de desordem pública. Então vai ser ali, e apenas ali, que as Forças Armadas vão atuar. Essa convocação tem que ser uma área pré-estabelecida, ou seja, além de um episódio específico, tem que ser uma área já pré-determinada, e essa convocação tem que ser por tempo limitado. Na mensagem presidencial, que é comunicada ao ministro de Estado da Defesa, essa mensagem tem que dizer qual é o tempo e qual é a área em que, e quais são os motivos que ensejaram a convocação das Forças Armadas. No decreto, o presidente já diz qual é a missão das Forças Armadas e por quanto tempo, inclusive quais são os órgãos envolvidos. Porque esse Instituto da Garantia da Lei e da Ordem vai ser formado um centro de operações, um centro de gerenciamento de risco, né, em que vai ser designado uma autoridade que vai ser responsável por isso. Então, a área em que em determinado estado as Forças Armadas vão atuar, o secretário de Segurança Pública, o chefe de polícia, não vai ter mais autoridade sobre aquela área. Essa autoridade vai ser transferida para essa pessoa designada pelo presidente da República, só que vários outros órgãos podem participar, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria Polícia Militar do Estado, a Polícia Civil do Estado, de forma conjunta vão atuar nesse centro de operações. Uma coisa importante que tem a ver com a própria ideologia do governo, que vive falando de AI-5, volta do AI-5, Eduardo Bolsonaro falou, o ministro Guerra, o ministro da Economia também, Guedes, né, Paulo Guedes falou também, que é uma questão importantíssima, que é que essa operação da garantia da lei e da ordem não tem a ver com o perfil das Forças Armadas. Qual é o perfil das Forças Armadas? Matar inimigo e defender a soberania nacional. Essa operação, embora seja conduzida pelas Forças Armadas, é considerada uma operação de não guerra. Não é uma operação de guerra. Aqui não é para matar inimigo. Aqui é para garantir a segurança pública. A gente não está lidando com inimigo externo ao Brasil. A gente está lidando com cidadãos brasileiros. Então, é uma operação de não guerra. E, portanto, existe uma série de formas de controle. Tanto pelo Legislativo, que se o decreto da garantia da lei e da ordem exorbitar, por exemplo, do poder regulamentar, desrespeitar princípios constitucionais, desrespeitar a Constituição, o Legislativo pode controlar
esse decreto. E também o judiciário. É possível que se ajuize mandado de segurança contra abusos cometidos durante o movimento, durante esse Instituto da Garantia da Lei e da Ordem. E uma questão muito relevante diz respeito aos crimes praticados durante a garantia da lei e da ordem, né? O Bolsonaro, ele quando fala, ele fala como se fosse um salvo-conduto para os militares fazerem o que quiserem. E esse projeto de lei tem por objetivo isso, do mesmo jeito que no passado ele dizia que queria criar um projeto de lei para policial poder matar bandido, entre aspas, agora ele está querendo matar invasor de terras, né? Então, as Forças Armadas respondem, têm responsabilidade civil, penal e administrativa por qualquer abuso que cometer durante a garantia da lei, durante esse instituto, né, a aplicação desse Instituto da Garantia da Lei e da Ordem, né? Em 2017, teve uma lei que foi a 13.491, que foi considerada por alguns membros da sociedade civil que lidam com segurança pública um atraso, que foi que aqueles militares que cometerem crimes dolosos contra a vida, contra civis, eles não vão ser mais julgados pelo tribunal do júri, mas esse crime vai ser julgado pela justiça militar. Então, evidentemente que razões de corporativismo podem interferir na busca da verdade real desses fatos, né? Então, aqui o Blog Cidadanize vai continuar acompanhando a tramitação desse projeto de lei e acompanhando também a vocação autoritária desse governo que a todo momento quer utilizar as Forças Armadas, a todo momento fala da volta do AI-5. Esse governo tem muita dificuldade com a democracia e a gente vai acompanhar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau.